com seu sangue precioso, me comprou para Deus, com sua vida abundante, vivo para o seu louvor. Feridas e me fez reinar em vida, plenitude de alegria, inundou meu viver. Com seu sangue precioso, me comprou para Deus, com sua vida abundante, vivo para o seu louvor. Feridas e me fez reinar em vida, plenitude de alegria, inundou meu viver.
Olá, amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo, com a tua família, com a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e também sobre a sua igreja, você que nos dá a honra de cultuarmos a Deus juntos nesta noite. Dia de domingo, momento em que separamos para servir ao Senhor, para adorá-lo e para ouvir a sua doce voz. Vamos adorar juntos ao Senhor. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Amado Deus, nosso Pai, santo é o Senhor, e nós somos pecadores redimidos pelo Teu Filho Jesus. Ó Deus, ousamos adentrar a Tua presença, sabendo da nossa pequenez, sabendo, ó Deus, das nossas limitações, mas confiados nos méritos do Teu Filho Jesus
e no poder que há no sangue dele, que nos purificou, que nos justificou e que nos deu livre acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Ó Deus, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor derrame da tua unção sobre a vida de cada um daqueles que estão conosco cultuando a ti. Em nome de Jesus, ó Pai, ilumina-nos com o teu Santo Espírito para que possamos aprender mais da tua santa palavra, que caia por terra todo e qualquer preconceito, que caiam por terra as dúvidas, toda e qualquer cilada ou armadilha do inimigo, para que a tua mensagem, a semente da tua palavra caia em boa terra. Em nome de Jesus, ó Pai, prepara o caminho, prepara os corações e fala-nos conforme a tua santa vontade, para a glória exclusiva do teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, guia-nos, Senhor, no teu caminho, que é o caminho do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo, fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É chegado o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Por isso eu gostaria de te recomendar que você parasse qualquer outra coisa que você estiver fazendo para dar ouvidos à voz do Senhor. Você está olhando aí da sua casa, na tela da sua TV, ou até mesmo do seu computador, do seu smartphone, e está vendo o pastor Flávio. Mas eu queria te dizer que em nome de Jesus, aquele que há de falar ao teu coração não é o pastor, mas o Santo Espírito de Deus. Daí a importância de perante o Rei dos Reis, tornarmos a Ele com reverência e darmos a Ele a atenção que só Ele merece. Nós, como seus filhos, precisamos estar atentos e ouvindo a sua doce voz. Por isso eu te convido a parar qualquer outra atividade, chamar os seus familiares para juntos ouvirmos a voz do Pai. Evangelho de João, capítulo número 10, versos de 1 a 18. João, capítulo número 10, de 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Palavra do Senhor Jesus.
como assim está escrito, através da instrumentalidade do apóstolo João, servo e discípulo do Senhor. Amados, nós vivemos tempos em que a sociedade nos impulsiona para que tomemos decisões baseadas no nosso querer, na nossa vontade, naquilo que nos dá satisfação, naquilo que nos traz prazer, naquilo que faz a gente se sentir feliz. A busca pela felicidade parece ser o motivador da vida humana, principalmente daqueles que não conhecem o Senhor Jesus e não têm nele prazer para viver e não conhecem que a maior alegria de todas é o reconhecimento da salvação que ele nos dá e podermos servi-lo assim, desta forma, obedecendo a sua palavra. De maneira alguma o nosso serviço visa retribuir aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Isto é impossível, mas o servimos porque o amamos. E porque o amamos, conhecemos a sua palavra e nos dedicamos a ela e temos sido abençoados pela iluminação do Espírito de Deus que nos conduz a uma vida de acordo com esta palavra. Diz a palavra do Senhor através de João que o Senhor propôs uma parábola ali aos seus discípulos, dizendo que em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Logo no início desta parábola, o Senhor está mostrando que há um caminho certo a ser seguido, que atalhos não são tolerados para aquele que busca a presença de Deus, e o Deus Todo-Poderoso não aceita outro qualquer caminho. Muitas pessoas têm se levantado e já faziam isso aqui na época do Senhor Jesus, tentando se mostrar como um caminho para que os outros se achegassem a Deus. Muitas pessoas se levantavam como Messias, como profetas, como aqueles que falavam em nome de Deus, mas nem sempre isto era verdadeiro. É por isso que João, inspirado pelo Santo Espírito, registra as palavras de Jesus, importantíssimas tanto para aquele momento, quanto para nós no século 21. Porque ainda existem aqueles que tentam tomar o lugar de Jesus. Ainda existem aqueles que querem dar um jeito para que os outros se aproximem de Deus. Ainda existem aqueles que, por medo de magoar, por medo de fazer com que a outra pessoa fique chateada, com medo de perder alguma amizade, não têm exposto a palavra do Senhor adequadamente. Ora, amados irmãos, o Senhor Jesus nos ensina e diz que em verdade, aquele que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas tem mais intenções, sobe pelo outro lado e quer roubar, porque ele é salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que tem livre acesso às ovelhas é o próprio pastor. Para este pastor, o porteiro abre a porta e as ovelhas, ao ouvirem a sua voz, ele chama pelo nome e as conduz para fora e elas obedecem. Diz o versículo 4 que depois de fazer todas as ovelhas que lhe pertencem sair dali do aprisco, ele vai à frente, ele vai adiante e elas assim o seguem. Por quê? Por um simples motivo, mas o simples não significa que é banal, mas sim objetivamente, porque elas reconhecem a sua voz. Quando nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, estamos diante de um Senhor que ama os seus servos, ao ponto de entregar a vida do próprio Filho para que a vida do servo seja poupada. Tamanho amor nunca encontrou ressonância na vida do ser humano. Nunca nenhuma outra pessoa fez assim e nunca o fará. Dar a vida de um justo, de um santo, pela vida de um injusto e pecador, para que estes pudessem ser perdoados dos seus pecados, crendo, é claro e evidente, no Senhor Jesus. Porém, quando nós nos apresentamos diante de Deus
e somos tocados pelo seu Santo Espírito e recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos o compromisso de tratar com Ele de uma maneira digna, a honrá-lo, a adorá-lo, a exaltá-lo através da nossa própria vida. E não há melhor maneira de fazermos isso sem ser a maneira de ouvirmos a voz do bom pastor. É Jesus quem nos conduz para fora. E esta é a beleza do Evangelho. Não somos chamados para ficarmos dentro da igreja. Não somos chamados para ficarmos dentro de casa. Não somos chamados para ficarmos dentro da família. O humanismo e o iluminismo e a chamada pós-modernidade têm alcançado principalmente a Europa e já está atravessando o Atlântico para os Estados Unidos, não é? E isto é um perigo porque tudo que normalmente chega aos Estados Unidos logo depois nos alcança. Mas estas filosofias, estes estilos de vida propõem que a religião ela deve ser vivida dentro de casa. Olha, o Estado é laico. Sendo assim, você pode até crer em Deus ou crer em outros deuses, mas desde que você não leve isto para fora, faça isto dentro de casa, que assim a tua religião não me incomoda, a minha religião não te incomoda e a gente não tem conflito. Amados irmãos, é claro que exercermos a fé no Senhor Jesus não quer dizer que nós queremos ter conflito, mas precisamos estar atentos. Há um inimigo lá fora e o Senhor nos chama para irmos lá fora, mas Ele vai à frente, Ele nos guia os passos, Ele nos direciona com a sua voz. E aqui é o ponto importante que a gente tem que enfatizar: somente segue adiante quem é do Senhor. Quem ouve a sua voz, conhece a voz do bom pastor e tem a confiança para segui-lo. Os discípulos de Jesus não entenderam o sentido da parábola que Jesus contava. E o versículo 7 diz que novamente o Senhor afirma: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O Senhor Jesus se apresenta como aquele único acesso para que as ovelhas saiam para este mundo em segurança. Segurança não significa que elas não serão ultrajadas pelo nome de Cristo. Segurança não significa que as aflições não continuarão a vir. Segurança não significa que não haverá ali a calúnia, talvez uma denúncia infundada para tentar fazer com que o evangelho não siga adiante, quem sabe prisões, quem sabe perseguições. Tudo isto pode acontecer, está acontecendo e continuará a acontecer. Mas a segurança significa: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. O Senhor Jesus nos propõe esta sua palavra lá no final do Evangelho de Mateus, nos dizendo que podemos confiar que Ele não nos abandonará. E dessa forma ele também fala aqui, e está registrado pelo evangelista João: ele é a porta das ovelhas. E Jesus vai falar muito claramente: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, são enganadores, salteadores, e as ovelhas não deram ouvidos a ele. Por quê? Porque conhecem a voz do verdadeiro pastor. Novamente, versículo número 9, Jesus, na sua didática de ensino, ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O Senhor nos conduz. O Senhor nos alimenta. O Senhor cuida de nós. Mas o que Ele requer de nós é que nós entremos através dEle para onde Ele quer nos levar, para onde Ele nos direcionar. Muitas vezes as pessoas acham que a solução é ficar no nosso cantinho, estudando a Bíblia sozinho, em casa, com os nossos familiares, sem se envolver com as questões deste mundo. O evangelho vivido desta forma não é o evangelho com E maiúsculo, é um evangelho falso, porque não existe evangelho que não seja boas novas, e sendo boas novas precisam ser anunciadas. E precisam ser anunciadas a quem? A quem ainda não é salvo.
porque nós já entramos pela porta que é o Senhor e Ele já nos salvou. Mas Ele vai afirmar ainda aqui neste texto que Ele possui outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que precisam ser alcançadas. Em contrapartida, existe um ladrão, e este ladrão vem para roubar. Este ladrão vem para matar. Este ladrão vem para destruir. Mas Jesus não. Jesus vem para que nós tenhamos vida e para que a tenhamos em abundância. A vida que o Senhor tem para nós não é uma vida comum, é uma vida plena, repleta da sua presença, transbordante do seu amor e da esperança que é viva em nós através da fé que o Senhor Jesus nos dá. Muitas pessoas têm terminado a sua caminhada com Cristo, dado um ponto final, deixado de lado, abandonado o Evangelho na busca da felicidade que o mundo proporciona. Mas a verdade é que tudo há de passar, todas as coisas ficarão para trás. A flor, ela vai crescer, mas um dia vai murchar e vai secar. A erva do campo, assim também acontecerá com ela. Mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E o Senhor nos chama para continuarmos a dar ouvidos à sua voz. Versículo número 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Atentemos, irmãos, para as expressões utilizadas pelo Mestre, para os nomes com o qual ele se apresenta a si mesmo, mostrando uma ligação clara com a forma como o próprio Pai se apresentou no passado aos seus servos, aos patriarcas, dizendo: eu sou. É desta maneira que ele se apresenta: eu sou a porta. E agora, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a sua vida, que entrega a sua própria vida pelas ovelhas. Um mercenário que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Nesse momento eu gostaria de dar uma pausa aqui e te fazer uma pergunta, para que nós possamos refletir juntos. Será que realmente nós conhecemos ao nosso bom pastor? Será que temos vivido uma vida de busca da intimidade e de conhecimento desta palavra? Eu tenho certeza que na sua vida, quando você iniciou um relacionamento amoroso com aquele que hoje é seu cônjuge, eu tenho certeza que você buscou conversar bastante, até para chegar o momento de tomar a decisão, guiado por Deus, de se casar. Quando nós estamos falando aqui sobre o relacionamento com Deus, mais ainda deve ser o nosso cuidado e dedicação, o regar diário desta planta que é o relacionamento com Deus. Precisamos investir tempo. Não podemos dizer, nem recitar o Salmo 23, chamando o Senhor de nosso pastor, se não temos atitudes de ovelha. Não podemos dizer que somos de Jesus se Ele nos direciona através da palavra e a gente tapa os nossos ouvidos, a gente fecha os nossos olhos porque não queremos ver qual é o caminho e queremos tomar a nossa própria atitude. Ora, isto me lembra uma velha canção do Rebanhão, autoria de Janires, que vai dizer o seguinte: olha, Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu, quem quiser atalhar, pegar um atalho, vai para o beleléu. Não tem jeito, irmãos. Numa linguagem ali popular, Janires já dizia de maneira clara aquilo que o Senhor Jesus diz aqui através do apóstolo João. Ele é a porta, Ele é o caminho, cabe a nós entrarmos neste acesso que é o próprio Senhor, para termos direito à vida abundante que Ele conquista para nós na cruz do Calvário. Diz a palavra ainda, o Senhor nosso Deus falando de maneira muito clara que não há outra pessoa. Os outros são mercenários e eles fogem, eles não querem passar por risco nenhum, eles não querem se machucar. Mas Jesus é diferente. Jesus te amou do jeito que você é. Jesus me amou do jeito que eu sou.
E assim ele nos chamou para ele, não para permanecermos deste jeito, mas nos lavou, nos purificou pelo seu sangue, pagou por nós um alto preço, mas nos deu de graça a salvação. Jesus, o nosso bom pastor, a porta das ovelhas, ele nos chama para confiarmos nele, para ouvirmos a sua voz. E não adianta da boca para fora chamarmos a ele de pastor. Estaremos enganando a nós mesmos, quem sabe alguns que moram conosco, alguns mais próximos, mas ao Senhor ninguém engana. Versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É dessa maneira que o Senhor age conosco, sendo o nosso bom pastor. Muitas pessoas acham que a atitude de Jesus foi uma atitude simples, afinal, ele é Deus. Afinal, ele é todo-poderoso. Muitas pessoas caem no erro até de pensar que ele não sofreu tanto assim. Afinal, ele é Deus. Mas Jesus, sendo verdadeiro Deus, ele também é verdadeiro homem. E por que eu digo que é? Porque ele ressuscitou. Porque ele venceu a morte. E ele foi assunto aos céus num corpo glorificado. E ele, sendo aqui este ser humano, agora em corpo glorificado, vive à destra de Deus Pai, e de lá continua a cuidar de nós, as suas ovelhas. Versículo número 16 diz que ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. É sabido, irmãos, que naquela condição, conforme o próprio apóstolo João já tinha narrado no primeiro capítulo do seu evangelho, Jesus Cristo havia vindo à terra para os seus, para o povo judeu, mas os seus não o receberam. E Jesus agora, ele escolhe ir adiante e alcançar também, os gentios. E aqui nos encontramos nós que não éramos povo, hoje somos povo. Nós que não éramos nada, fomos chamados por Deus para formarmos uma grande nação, para a glória do seu santo nome. E ele espontaneamente deu a sua vida para que nós fôssemos um corpo, para que vivêssemos em unidade, numa igreja única, numa igreja que pertence a Deus, numa igreja que é militante nesta terra pela causa de Cristo, que vai à frente, que sai de dentro das quatro paredes para levar o evangelho a este outro grupo, as outras ovelhas que formarão conosco um só rebanho de um só pastor, que é o nosso amado Pai. E olha a convicção do nosso Senhor, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus permanece então obediente até o fim. E diz a palavra que o fim é a morte de cruz. Jesus não nos abandonou na metade do caminho. Jesus não olhou para aquele ato injusto de ele, sendo justo, ter que se entregar por nós, mas olhou para aquele ato como sendo realmente a prova de que a justiça de Deus precisava ser satisfeita e não poderia ser, mais uma vez, por um animal sendo morto, pelo sangue de um animal como oferta, porque desta forma os sacrifícios nunca teriam fim e a humanidade continuaria a caminhar de maneira errada. Mas Jesus entendeu e ele veio até nós, se entregando por nós de maneira definitiva, de maneira suficiente, uma única vez, mas foi o suficiente para que nós pudéssemos ser salvos e termos vida em abundância. Talvez você tenha andado durante muitos anos de religião em religião. Talvez você ainda esteja andando, quem sabe até mesmo andando de igreja em igreja. Mas o que você realmente precisa não é de uma nova religião, não é de uma nova igreja. Você precisa de um relacionamento sério com Jesus. E a parte de Jesus já foi feita. Jesus fez o seu melhor.
O melhor de Deus já aconteceu, já veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Cabe a nós crermos neste Evangelho, aceitarmos as boas novas, as boas notícias, nos arrependermos, confessarmos o nosso erro, crermos em Jesus, confiados de que é pela sua graça, é mediante a fé que Ele mesmo nos dá que nós conseguiremos crer. O Senhor Jesus nesta noite se apresenta a ti e a mim como o caminho, a verdade e a vida, como a porta das ovelhas, como o bom pastor. E Ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de se entregar, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que este. Diz o próprio apóstolo João, lá na frente deste evangelho, vai dizer: ninguém tem este amor ao ponto de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus vai declarar: eu não tenho mais vos chamado de servos, mas tenho vos chamado amigos, porque eu não tenho escondido nada de vocês. E dentre as coisas que o Senhor Jesus não nos escondeu, é que Ele voltará. Ele buscará a sua igreja. Esteja atento. Esqueça esta busca incessante pela felicidade neste mundo. Busque agradar ao Pai. Busque confiar no Senhor. Peça crendo que você há de obter. Bata crendo que Ele há de abrir a porta. E você pode e deve viver de uma maneira confiante de que o Senhor te ama e de que o Senhor quer se revelar a ti. A nossa atitude e a aplicação desta palavra nas nossas vidas é esta: vivamos no reconhecimento prático de que Ele é a porta, ou seja, andando através dEle, andando nos caminhos que Ele nos mostra na sua santa palavra. Vivamos na consciência e na prática de que Ele é o bom pastor. De que maneira? Conhecendo a sua voz, ouvindo a sua voz e obedecendo o seu chamado, a vocação que Ele tem para cada um de nós de sermos seus embaixadores nesta terra, de levarmos este evangelho adiante. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. A você que ainda não é da família da fé, hoje à noite é noite de salvação. Faça uma oração ao Senhor dizendo: eu creio em Ti, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados, guia-me pelos santos e retos caminhos do Senhor, treine a minha audição para reconhecer a voz do bom pastor, e o Senhor te atenderá em nome de Jesus. A você que está afastado do Evangelho, esta noite é noite de restauração. Aproxime-se do Senhor com humildade, peça a Ele ajuda nas áreas da sua vida que você tem lutado contra o pecado e não tem conseguido vencer. Creia que o bom pastor te conduzirá pelo caminho certo. A você que já está firmado na rocha, não deixe de estudar a palavra do Senhor, nem deixe de praticá-la. Não se acomode dentro de casa, esteja preparado para sair e levar este evangelho, ainda que o sair seja virtual, ainda que seja através dos meios de comunicação que nós temos em mãos, mas não pare de falar do amor de Deus, porque o Senhor ainda tem outras ovelhas, porque Ele quer formar um só rebanho de um só pastor, que é Ele mesmo. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. De tantas culturas
cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem se revelado a nós através da tua santa palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e nada daquilo que possamos fazer no serviço a ti poderá se comparar com o amor que nos foi demonstrado através da entrega voluntária do teu Filho Jesus para morrer no local que estava destinado a nós. A cruz que é maldita, a cruz que é local, ó Pai, de escárnio, a cruz que é local de zombaria e vergonha, que deveria ser assumida por nós que somos pecadores. Mas o Senhor se fez maldição em nosso lugar. O Senhor foi zombado em nosso lugar. O Senhor foi maltratado e ferido e escarnecido, mas o Senhor foi até o fim, sendo obediente ao Pai e entregando a sua vida por amor a nós. Recebe a nossa gratidão e continua, Senhor, a nos despertar para uma vida conforme a tua palavra e o teu evangelho. Fortaleça-nos a cada dia e aumenta a nossa fé em ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra e que governa todas as coisas, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam sobre a vida de cada irmão e cada irmã que estão cultuando ao Senhor conosco. Sejam sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre aqueles que estão desanimados, trazendo a alegria da tua salvação, sobre o Bom Sucesso e o Rio de Janeiro, sobre o Brasil e o mundo, trazendo a alegria da tua salvação, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus pela tua presença conosco nesta noite. Agradecer por esta comunhão, esta companhia no serviço ao Senhor. E queria te fazer um convite. Nos acompanhe não somente aqui no YouTube, e se por acaso você não for inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos cultos e das outras atividades. Deixe aí o seu comentário, faça contato para que a gente possa te responder também. Gostaria de te convidar, além deste canal, para que você nos acompanhe no Facebook, Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Às quartas-feiras nós temos a transmissão ao vivo do Estudo Bíblico Indutivo, um estudo que o Senhor tem nos revelado a sua vontade no Evangelho de Marcos. Temos avaliado, estudado, interpretado com o auxílio divino, versículo por versículo do Evangelho de Marcos. Compartilhe este vídeo com algum irmão, com alguma irmã, com um parente seu, com aqueles que precisam conhecer o Evangelho do Senhor e ao Senhor Jesus como porta e bom pastor. Que Deus te dê uma semana abençoadíssima. Ore por nós, porque nós estamos orando por vocês também. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um forte abraço e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.